eu sou Dani Mendes, jornalista e professora, e tenho esse canal com o objetivo de compartilhar um pouco da minha experiência com você, dar dicas, contar um pouco da minha história. Hoje falarei de um livro que para mim é muito especial, que é o meu livro, se chama Memórias Afetivas, a Constituição do Professor na perspectiva de Henri Vallon, que é um psicólogo da área da psicologia da educação, que foi o meu foco, e é um estudo inédito, até então foi um desafio até mesmo fazer, porque até então não havia nada naquele programa que eu fiz de mestrado sobre a influência da literatura na vida de uma pessoa, que foi esse o meu foco. O que eu percebo? Que no geral as pessoas, elas são tocadas pelas personagens, seja personagem de livro, seja de uma série, seja de um filme, e isso a constitui. Antes de eu comentar um pouquinho mais, peço para que você se inscreva, dê like, compartilhe e dê sua opinião também, que é sempre bem-vinda. Em relação ao livro, primeiro, claro que eu situo a psicologia da educação, qual foi o estudo de Henri Vallon, que foi um psicólogo muito importante na área educacional, mas eu trago essa questão para o contemporâneo, de pensar o quanto que a literatura afeta positivamente e às vezes negativamente uma pessoa, seja criança, seja adolescente, seja adulto. O meu foco, a minha entrevista foi com uma professora, que ela contou um pouco da experiência dela e se deu conta até de alguns aspectos muito fortes psicológicos de como que ela era por conta da influência de uma professora. Não era nem a personagem, mas era uma professora, o jeito que a professora agia tocou profundamente. E o que me chamou muita atenção é que no dia que eu fiz essa entrevista com a professora, quando ela se tocou disso, porque ela falou assim, que ela era uma professora exigente, que ela queria o melhor para os alunos, tal, e alguns pais reclamavam disso. E daí, ao conversar com ela, ela percebeu que uma professora do magistério havia influenciado a vida dela, que ela agia de uma forma muito parecida com essa professora. E ela chorou, porque até aquele momento ela não havia pensado. Então, olha o quanto que é importante nós pensarmos sobre a nossa história de vida. O quanto que a literatura nos influencia, que é o outro, como personagem, e as pessoas ao nosso redor. Então, por mais que esse livro tenha sido resultado de uma dissertação de mestrado, especificamente na linha formação de professores, eu acredito que esse livro vale como dica de leitura para qualquer pessoa entender um pouco a sua constituição. Quando falamos constituição, é ao longo da vida o que nós aprendemos e o que nos afeta. Eu não sei se já aconteceu isso com você que está assistindo, mas de, por exemplo, você começar a agir de uma maneira que você percebe que não é a sua maneira, ou falar algo que você normalmente não falava, porque você foi influenciado por um personagem, foi influenciado por alguém da sua família. Então, nós somos afetados o tempo todo. Então, quando se fala afeto, muitas pessoas associam a carinho. E não é isso, não é essa visão que o Henri Vallon traz. Ele traz a questão de o afetar, de te tocar mesmo, de fazer mudar, quem sabe até de posicionamento. Então, o afeto ele pode ser positivo ou negativo, dependendo da situação. E a literatura, ela nos afeta. Por exemplo, se você está vivendo uma situação complicada com a sua família, e daí você lê um livro que a personagem principal enfrenta um problema parecido com o seu, você se identifica muito com a personagem, você se inspira nela, e dependendo de como essa personagem age, você vai querer agir da mesma maneira para ver se dá certo. Às vezes dá, sim, às vezes não, depende, as pessoas são diferentes, são situações diferentes, mas a literatura nos inspira, nos faz tomar atitudes que muitas vezes a gente não tomaria se não lesse aquele livro, por exemplo. Então é comum, às vezes, alguém tá com um problema e uma pessoa falar assim, leia tal livro que é bem legal, você vai aprender bastante com ele. Vale como dica, gente. Então, o que eu quero dizer é que leia bastante, é importante a leitura, porque a gente aprende com o livro, aprende com as personagens de série. Eu cheguei a ver
algumas séries que eu acompanhei, inclusive, de pessoas ficarem super tristes por conta da série que terminou. E como a série foi baseada num livro, ao ler o livro, a pessoa estava se sentindo melhor. Outra situação, de pessoas terminarem uma determinada série e daí pedir dicas pela internet, pelas redes sociais. Por favor, pessoal, me ajuda, me dá alguma dica, porque eu tô sem chão. Eu quero uma outra série meio parecida. Por quê? Porque ela se identificou tanto com aquela série, ela achou tão legal. E muitas vezes aquela personagem vive uma vida completamente diferente da dela. Mas ela se identifica tanto, ela acha tão legal aquela personagem ser forte, determinada, ultrapassar as barreiras, que a toca profundamente. Então a literatura, ela nos ensina. Então é muito importante nós lermos constantemente e o outro nos constitui. Seja personagem, seja alguém da família, amigo, nos faz com o objetivo de sermos pessoas melhores. É pelo menos isso que a gente espera. Então vale como dica, sugiro o meu livro, não só porque é meu livro, não é esse meu objetivo, mas é porque eu acho que ao ler você consegue entender melhor o motivo das séries te afetar tanto e de você se sentir bem quando assiste um determinado filme também, ou ler algum livro. Então vale como experiência, porque é um estudo inédito, algo que até então eu nunca tinha visto ou falar da literatura nesse sentido. Eu vi muitos estudos da literatura, mas não na área de psicologia da educação, que tem essa questão do psicológico, né, do quanto nos afeta e nos faz melhorarmos ou piorarmos, dependendo da personagem, dependendo da situação. Sugiro, então, para que você conheça, tá bom? Até o próximo vídeo. Bye, bye!